Queridos irmãos, vamos a mais um Tragédia e Triunfo. Algum momento da sua vida pode passar um momento muito difícil. Temos que aprender a vencer, sempre a vencer. Este é o sonho de Deus para você. Por isso Ele sempre nos ensina, sempre nos dá direção. Ele está falando agora e quer nos ajudar sempre a vencer. Espiritualmente sensibilizada. Havia uma unção especial sobre a sua vida. Ela foi agraciada divinamente. Ele está falando da esposa dele, é continuação da aula anterior. Aqueles talentos espirituais sempre se tornaram ativos quando ela chegava em uma nação para começar a delicada sequência de trabalho de preparação da cruzada. Ela se tornaria espiritualmente sensibilizada por estratégias, processos, métodos de operação, sistema, programas, táticas, manobras, fórmulas, concepções locais e nacionais. Tinha 53 anos de experiência em lutar com a intriga e as complicações de diversos governos, nacionalidades, tradições, culturas e posturas religiosas. Eu a vi subitamente anunciar, sentada à mesa ou trabalhando na escrivaninha, os livros estão aqui, passaram pela alfândega, ou nossa autorização foi concedida, os papéis estão assinados, ou eu sei para onde fazer o pedido, Deus me mostrou. Somente pelo poder do Espírito Santo na vida de Daisy, ela podia ter esse conhecimento e tal direções sobrenaturais. Fazia parte dela quando estava no estrangeiro. A embaixadora em ação. Numa certa cidade, Daisy foi despertada de manhã cedo, com o conhecimento de que um oficial da fronteira estava obstruindo a entrada do nosso caminhão, cheio de ferramentas para evangelismo, que nos iria apresentar aos pastores e evangelistas nacionais. Ela simplesmente se vestiu, saiu, tomou um táxi e rodou 96 quilômetros por uma estrada difícil até a fronteira. Havia centenas de enormes veículos de carga aguardando a inspeção. O nosso estava sendo ignorado. O oficial da fronteira sabia que se ele conseguisse retê-lo, eventualmente receberia um bom dinheiro para liberar aquela carga especial. No calor extremo e na poeira, Daisy procurou de barraco em barraco e de caminhão em caminhão, até ela encontrar o oficial encarregado. Encarou-o, apresentou-se e prosseguiu, dizendo exatamente o que fazer. Ele respondeu com um sujeito que se conforma com as ordens da rainha. O material entrou no país sem imposto ou gorjeta. Nosso prazo crítico foi cumprido. O plano mortal foi abortado. Às 4 horas da manhã, numa outra nação, Daisy se sentou subitamente na cama, num abrigo de viajantes,
onde ela encontrava um quarto. Ela ouviu uma voz dizer: "Saia deste lugar sem demora." Ela estava lá para uma conferência com os pastores nacionais. Eles tinham vindo das províncias na floresta para encontrar a Mama Daisy. Seu governo comunista instruiu soldados para encontrá-los e prendê-los, porque eles tinham de ser eliminados. Eles poderiam evitar a prisão e continuar a ministrar nas regiões florestais, onde eles estariam protegidos pelo povo da aldeia e pela densidade da floresta. Mas tinham arriscado a vir para a capital secretamente, crendo que estariam a salvo com Mama Daisy. Quando Daisy recebeu essa mensagem, imediatamente alertou seu guarda cristão para informar ao pastor principal e aos pregadores, dizendo que voltassem à floresta sem demora, que suas vidas estavam em risco, e que ela fora avisada numa visão noturna para deixar o local. Daisy se vestiu e chamou seu anfitrião, pregador nacional. Com a mala na mão, saíram pela praça do mercado, tenuamente iluminada. Arranjaram um velho táxi em frangalhos e pediram ao motorista que levasse Daisy para a fronteira. O chefe de polícia tinha sido notificado que os pregadores nacionais estavam na cidade para algum evento e tinha programado uma ronda para as 8 horas da manhã. O fanático governo comunista estava determinado a eliminá-los. Foi passada a informação para o escritório do presidente que eles estavam na cidade para se encontrarem com a pregadora americana. Mas Daisy estava a salvo, e os pregadores escaparam para continuar seu ministério nas províncias da floresta. Uma nota posterior. Aquele presidente, cuja mente era dirigida pelo maligno, desde então abraçou a Cristo como seu Salvador pessoal e me persuadiu a ir à sua nação para um seminário nacional e cruzada evangélica patrocinadas pelo governo. Ela escreveu seu próprio contrato. A unção sobre a vida de Daisy surpreendia a todos que estavam perto dela. Numa certa cidade, ela tentou garantir o uso do terreno de um estádio para uma cruzada evangélica. Várias tentativas de localizar o diretor dos esportes e a sua comissão falharam. A situação era delicada, porque 3 forças armadas estavam se degladiando para o controle do governo. Sob essa anarquia de perigo constante, os oficiais não podiam trabalhar normalmente. Qualquer um que se movesse à noite era geralmente morto no local. Não era racional tentar uma cruzada ali. Contudo, nós tínhamos ficado claramente impressionados pelo Senhor para irmos naquela direção. Daisy
estava na cidade, preparando o evento. Nossas reuniões seriam pela manhã e à tarde, de tal forma que as pessoas pudessem voltar para suas casas e aldeias antes de anoitecer. Mas ela não tinha sido capaz de encontrar um local que servisse. Uma madrugada ela acordou com instruções claras. Levante-se, coloque seu dinheiro na cesta. A moeda local estava tão desvalorizada que um monte de dinheiro representava apenas umas poucas centenas de dólares. E vá agora para o grande estádio fora da cidade. Leve papel e caneta. Você escreverá seu próprio contrato. Ande rápido. Daisy chamou o motorista, pegou sua cesta de dinheiro, foi para o estádio, passou pelo portão grande do muro de 3 metros de altura que circundava o campo. Andou pelo vasto terreno sozinha, divisou um estranho barraquinho e sentiu que deveria ir lá. O diretor e 3 membros do comitê do estádio estavam numa reunião secreta por causa do perigo da existência na área. Daisy entrou na cabana como se fosse a dona do lugar. Ela os cumprimentou, expressou sua gratidão por eles terem vindo tão cedo para encontrar com ela. Eles estavam chocados, mas tão impressionados com o seu destemor que a ouviram. Ela simplesmente lhes contou o que ela queria e convenceu-os de que Deus iria abençoar a sua nação. Expôs sua proposta e fez a sua oferta. Em princípio, o diretor pôs objeções e, naturalmente, ele não tinha contratos disponíveis. Daisy simplesmente puxou um bloco de papel e lhes disse que ela escrevera o contrato ali mesmo, porque precisavam de dinheiro, e ela estava com o dinheiro. Eles concordaram com os detalhes, e Daisy escreveu o contrato. Ela formalmente o assinou, mostrou onde o diretor deveria assinar, e então o passou para os membros do comitê assinarem como testemunhas. Todos eles fizeram exatamente como ela os instruiu. Aquela cruzada naquele campo tornou-se uma das maiores cruzadas e triunfos dos nossos 53 anos de evangelização, em massa com milagres por 70 nações. Eu nunca deixei de me maravilhar com a unção de Daisy, e de que como os dons do Espírito Santo operavam nela e por meio dela em lugares no exterior, por onde a necessidade espiritual das pessoas era tão urgente. A criança morta foi restaurada. Em outra nação, Daisy estava liderando uma conferência nacional de mulheres num grande salão de conferência do governo. Após encontrar o chefe do Estado, dirigiu-se a todo o gabinete governamental, que tinha vindo recebê-la, e falou à nação pela televisão nacional. Às 6 horas da manhã, Daisy foi despertada e ouviu especificamente: "Vá ao salão de conferência agora." Ela conseguiu um táxi e foi para o salão. Estranhamente,
A grande porta da entrada estava entreaberta. Daisy entrou, percorreu o auditório vazio, pensou no que fazer. Então decidiu pegar o seu lugar no pódio de preletores e aguardar instruções. Depois de alguns minutos, uma mulher suja e frustrada entrou pela porta aberta, apertando um embrulho esfarrapado em seus braços, gemendo angustiada. Daisy se pôs em pé e a pobre mulher a viu. Ela se arrastou na direção da plataforma, resmungando incoerentemente. Agarrou Daisy, murmurando no seu dialeto. Então empurrou o embrulho esfarrapado nos braços dela. Era o seu bebê. E a criança estava morta. Enquanto a mãe caía no chão angustiada, Daisy abraçou o bebê sem vida contra o seu peito, acalentando-o lentamente para trás e para a frente, imaginando o que fazer, orando por direção. Então, subitamente, do profundo do seu espírito, ela comandou: ó morte, eu te ordeno, solta esta criança. Eu comando que o seu espírito volte para este corpo. Daisy continuou a se mover ali, lenta, calmamente, com confiança, segurando o bebê. De repente, ela sentiu o corpinho tremer e sabia que ele tinha revivido. Continuou a segurar a criança no seu peito, até que o corpo ficasse quente e macio. Então ela chamou a mãe. Mamãe, aqui está o seu bebê. Está tudo bem agora. Jesus restaurou a sua vidinha. Ela puxou os farrapos sujos, descobrindo o rosto dele, para a mamãe ver. E quando ela olhou, ela saltou para trás de susto, gritando. Daisy tentou acalmá-la, mas ela estava admirada. Finalmente ela foi capaz de contar a Daisy que o bebê tinha nascido só com um olho. Agora 2 lindos olhos estavam mirando para cima daqueles farrapos. O Espírito Santo, ministrando através da serva de Deus, não apenas restaurou a vida à criança, como também realizou um milagre criativo. Daisy era uma ministra com dons. Eu poderia recontar inúmeros incidentes nos quais o Espírito Santo se moveu em sua vida, promovendo acontecimentos maravilhosos para o bem das pessoas necessitadas. A filha do juiz da Suprema Corte com doença terminal, num coma. Um outro exemplo, Daisy estava com um grupo de pastores numa certa cidade, procurando por um lugar potencial para nossa cruzada. Um homem correndo se intrometeu com um apelo desesperado. A filha de um juiz da Suprema Corte, que estava no hospital como doente terminal, tinha entrado em coma profundo, em morte iminente. Os pregadores ressacharam o mensageiro. Eles estavam num importante negócio com a senhora Daisy, e ela não podia ser interrompida. Daisy fez uma pausa por um momento, pensativa, em oração.
Então falou calmamente e com autoridade: leve-me até ela. Eles correram pela cidade e levaram Daisy até o quarto do hospital. Ela andou tranquilamente até a cama, impôs as mãos sobre a mulher, orou silenciosamente. Então levantou a voz com autoridade e disse: filha, abra seus olhos. Você está curada. A filha do juiz foi restaurada naquela mesma hora e frequentou a cruzada com seu pai para testemunhar a cura milagrosa de Cristo. Irmão, o poder de Deus está aí presente. Deus quer usar e quer que a gente use. Só precisamos estar mais ligado com Ele, ligado com a palavra e crer mais. Para ter fé e crer, vem do conhecimento da palavra. Vamos ler mais e buscar mais a Deus. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, Pai. Lindo, perfeito, maravilhoso, formoso, fiel, verdadeiro, bondoso, amoroso. Pai, Tu és perfeito, Senhor. Te amamos, Senhor, te queremos, te louvamos, necessitamos de Ti, Pai. Precisamos, Senhor, do Teu ensinamento, do Teu amor e do Teu poder. Pai, muito obrigado de sempre nos ensinar, nos ajudar, nos proteger e sempre nos guiar. Pai, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu repreendo agora o espírito maligno na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Saia, repreendo todo o mal, doença, dor, caroço, miséria, mágoa, tristeza, vício, ódio, aonde tiver uma obra do inferno, aonde tiver um mal, uma mentira, eu amarro você, demônio, eu quebro as tuas forças, eu queimo toda a tua obra, o fogo de Deus alcança toda a sua obra, aonde ela estiver, na vida, no trabalho, nos caminhos, na família. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora, você, demônio, pega todo o seu mal, toda a sua obra e sai daí. Eu arranco você daí. Eu amarro você, eu quebro tuas forças, eu te queimo. Fora, saia, todo o mal. Fora, essa vida não te pertence. Fora, sai daí. Agora, em nome de Jesus. Com tudo que é seu. E não volte mais. Pai maravilhoso e querido, vamos sempre te buscar, ficar na sua paz, no teu alívio, no refrigério da alma. Pai, sempre querendo e pedindo para o Senhor que o Senhor habite dentro de nós, buscando sempre a Tua palavra, lendo todo dia o Novo Testamento, para estar sempre em comunhão contigo, porque o Senhor é simplesmente o melhor. Paizinho querido, muito obrigado, Pai. Pai, nós cremos na Tua palavra que diz: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Somos mais que vencedores em Cristo. Este é o seu desejo, fazer de nós mais que vencedor. Nós aceitamos, nós cremos e confiamos na Tua palavra e no Teu amor. Pai, muito obrigado. Amém e amém.